Amém, meus irmãos. Vamos agora ficar de pé para a leitura da Bíblia Sagrada. Abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 17. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 3 ao verso 17. A palavra de Deus nos diz assim: Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornados participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Pai, esse é um momento especial na Tua igreja, em que podemos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é a Tua voz falando aos nossos corações. E é isto realmente o que queremos ouvir esta noite. Nenhum de nós está interessado nas doutrinas humanas, nas filosofias e historinhas desse mundo, mas sim na palavra que sai da Tua boca, aquela que nos alimenta, que nos corrige, que nos mostra o caminho e a direção que o Senhor tem para nós. Por isso te pedimos, fala ao nosso coração esta noite. Revela-nos a Tua vontade, Pai, e que eu seja um instrumento em Tuas mãos, mas para isso preciso da unção do Espírito Santo, para que debaixo deste poder a Tua palavra seja ministrada, quebrando barreiras, impedimentos, distrações, para que todos nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja. É isto que te peço com meus irmãos em oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do autor de Hebreus nos mostra direções de Deus para a vida da igreja. Na verdade, tudo que está sendo dito aqui se aplica exclusivamente aos cristãos. Então, esta noite, a palavra de Deus para nós é para aqueles que já são de Cristo, porque tudo que aqui está escrito nesse texto se aplica à igreja. Aqueles que compõem o corpo de Cristo, foram por Ele salvos, transformados.
Então, é um texto para cristãos. Todas as palavras ditas aqui, que nós lemos, se aplicam à igreja. E através desta palavra, deste texto, Deus está mostrando à igreja a sua direção para a nossa vida, o caminho que devemos tomar e como devemos proceder. E o que Deus faz para que a gente ande neste caminho que Ele traçou para nós. Deus tem um caminho para cada um de nós, mas temos que andar por ele. Então Deus nos aponta o caminho e diz também o que Ele fará para que nós possamos trilhar esse caminho que Ele determinou para cada um de nós. E, queridos, não é novidade para ninguém que na vida a gente enfrenta problemas, a gente enfrenta dificuldades que querem, às vezes, atrasar a nossa caminhada, não é? Nos fazer desistir, nos fazer voltar atrás e certamente nos derrubar. Mas para a igreja há uma grande diferença. Como a Bíblia diz, coisas ruins acontecem para qualquer tipo de pessoa, assim como também coisas boas. A palavra de Deus nos diz que a chuva cai sobre bons e maus. Deus faz também o sol se levantar sobre bons e maus. Então tudo acontece igualmente a todos. Não são cristãos alvo de especial favor em relação ao cotidiano da vida normal. A gente passa por lutas como também aqueles que não têm Cristo. A gente às vezes tem vitórias e coisas boas, como também aqueles que não têm Cristo em determinados momentos também experimentam coisas boas. Mas a grande diferença está mostrada num texto como este. Para nós cristãos, quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos dificuldades, as dificuldades elas não nos derrotam, porque há uma direção de Deus sobre a nossa vida. Para aquele que não está em Cristo, a dificuldade se torna maior, porque ele facilmente é derrotado, facilmente é derrubado, porque não há a quem recorrer. Nós temos o Senhor que caminha conosco, e nós estamos caminhando com Ele. Então, irmãos, mesmo quando enfrentamos a luta, ela se torna menor, porque elas têm um propósito de Deus para nós. Há uma supervisão de Deus sobre todas as coisas que nos acontecem. Eu cito muitas vezes à igreja um texto em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vemos que há uma supervisão de Deus em todas as coisas que acontecem na vida de um cristão. Deus permite algumas dificuldades, sim, como permite na vida de todas as pessoas, mesmo aquelas que não são cristãs. Então, também permite vitórias e coisas boas para todas as pessoas. Mas, na vida de um cristão, quando nós passamos por uma dificuldade, elas certamente, de alguma forma que eu até desconheço, vão cooperar para o meu benefício. Vão trazer para mim algum crescimento, alguma direção, alguma experiência, algum aprendizado que será útil para o resto da minha vida. Então, essa é a grande vantagem de ser cristão. Engana-se quem pensa que a vantagem de ser cristão é ser imune às dificuldades da vida. Isso nunca foi prometido na Bíblia Sagrada. Todos passamos pelas mesmas lutas, mas a diferença é que há um cuidado especial de Deus sobre a vida daqueles a quem Ele chamou e também daqueles que o amam. Todas as coisas, então, acabam cooperando para o nosso bem. Entende isso, meu amado? Então, isso é uma das coisas que esse texto aqui vai nos ensinar essa noite. E o texto, como eu disse, traz a direção de Deus para a vida da gente, mas mostra também o que Deus faz para que a gente ande nesse caminho. E aquilo que Deus faz para que a gente continue andando no caminho, irmãos, é o que chamamos de disciplina. E o texto ilustra muito bem isso para cada um de nós. A disciplina de Deus. Para que ela serve? Porque Deus precisa nos disciplinar. Por que nós precisamos ser disciplinados? Para que a gente não saia da linha, para que a gente não mude a trajetória da nossa vida. E o texto vai falar disso, até usando o exemplo de pais e filhos. Que pais que amam seus filhos, os disciplinam, para que também eles não saiam da linha, não saiam do caminho, não passem por lugares estranhos. E o Senhor faz exatamente a mesma coisa conosco, porque somos seus filhos.
Então o texto começa nos dizendo, no versículo 3, uma palavra que nos chama a atenção. Diz assim: considerai, pois, atentamente. Veja como ele diz: considere, pense, e pense com atenção. Pense cuidadosamente naquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. De quem o autor está falando? Considerai quem? Jesus. Aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo. Considere naquilo que ele passou, aquilo que ele sofreu. Então veja como ele começa a nos falar. Veja, você está chateado diante de um problema, você está amuado diante de uma situação adversa. O autor então começa a nos dizer: pense um pouquinho e pense com atenção aquele seu Senhor que suportou tamanha oposição de pecadores e que resistiu até o final contra tudo e contra todos para nos dar a salvação. Quando você estiver passando por uma luta, o que a Bíblia diz, pense em primeiro lugar naquele que morreu e sofreu por você e que enfrentou até o fim tantas coisas. E aí depois no verso 4 ele diz: ora, na nossa luta contra o pecado, que é diária, amém, irmãos? A luta contra o pecado é diária, você vai lutar contra o pecado até o fim da sua vida. Nessa luta, você ainda não tem resistido até o sangue. Você ainda tem muita coisa para enfrentar e para passar. Não pense que essa luta que você está passando agora é a pior. Outras virão. Que palavra de consolo, né, irmãos? Mas é isso que a Bíblia está escrevendo aqui para nós, né? Está nos dizendo: olhe para Cristo e entenda que outras coisas ainda virão. Você vai ter momentos bons, mas também terá momentos ruins. Mas entenda que em todas estas coisas há algo que Deus quer te mostrar. Há algo que Deus quer ensinar para você para melhorar o produto final, que é a sua vida com Deus. Entenda isso? E aí ele continua dizendo, no versículo 5 até o versículo 8: estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem o quê, irmãos? A quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Veja o que ele diz aqui: a prova da filiação é a disciplina de Deus sobre nós. Deus disciplina quem Ele ama. Deus disciplina a quem é filho, a quem Ele trata como filho. Aí eu pergunto, isso vale para a humanidade toda? Não. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas agora quem Deus ama são os filhos dele. Entende? O amor de Deus está disponível para qualquer um que quiser desfrutar dele. Mas é ilusão eu dizer que Deus ama o pecador, no sentido de que Ele aprova aquele que está em pecado e renitente no seu pecado. Não, Deus o amou e deu a ele, e ainda dá até hoje, até o dia da sua morte, a oportunidade de arrepender-se, voltar-se para Cristo e receber do seu amor e ser tratado como filho. Mas Deus não trata como filho quem não é filho. E aí, queridos, há um grande choque de ideias com alguns que dizem que todos são filhos de Deus. Você já ouviu essa frase? Ah, todo mundo é filho de Deus. Nananina, não. A Bíblia diz em João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem se torna filho de Deus pelo poder de Deus, veja, é uma obra do poder de Deus, é aquele que recebeu Jesus como seu Senhor. E ele então recebe de Deus o poder para se tornar filho de Deus. É o que aconteceu com o cristão hoje. Quem é cristão verdadeiro é um filho de Deus. E como filho, Deus o ama. E porque o ama, o cuida e o corrige quando é necessário, porque a correção é uma evidência, é uma prova desse amor de Deus por nós.
A disciplina é colocada na Bíblia como uma prova de amor. E aí, queridos, nós precisamos repensar os nossos conceitos. Hoje, muitos pais abrem mão de disciplinar os seus filhos, achando que com isso os amam mais. Muito pelo contrário. Com isso, você não está mostrando nenhum amor pelo seu filho. Pelo contrário, a disciplina é o amor demonstrado, de que você se importa com ele e de que você deseja que a sua vida mude de direção. E é assim que Deus faz e nos mostra na sua palavra. Então, a Bíblia diz para nós: estáis esquecidos dessa exortação? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor e não desmaie quando por ele é reprovado. Então, presta atenção no seu privilégio de ser filho. Como eu disse no início, essa mensagem é para cristãos. Você tem uma posição privilegiada. Você não é mais uma criatura apenas, você agora é filho. Mas como filho você tem acesso a uma prova muito relevante do amor de Deus, a sua disciplina. Então não pense que por ser filho você alcançou uma condição privilegiada. Porque no mundo às vezes acontece isso, né? O filho não é repreendido. O filho não é tocado. Já viram essas histórias? O pai é dono de uma empresa, bota o filho para trabalhar com ele. Pronto, o filho faz o que quer, né? Pinta e borda com todo mundo e ninguém toca porque ele é o filho. Deus é assim? Não. Assim é o homem pecador, né? Porque isso não é prova de amor ao filho, muito pelo contrário, você está criando um monstro. Entende isso? A criação exige disciplina, o amor exige limites. E é isso que Deus faz conosco. Então, o fato de ser filho, na visão de alguns, eu sou filho de Deus, sou filho do rei, vou fazer, vou acontecer, porque eu sou. Muito pelo contrário, a condição de filho te dá o direito de levar umas bolachas de Deus de vez em quando. É o que está escrito aqui. Entendeu isso? Você tem o privilégio de apanhar de Deus. Ninguém gostou, né? Mas eu não quero que você goste, não, eu quero que você aprenda. Entendeu? Ninguém gosta. Quem é que gosta de levar uma bolacha? Ninguém. Mas uma bolacha bem dada é muito importante na nossa vida. Faz muita diferença, evita muito mal, né? Corta muito mal pela raiz na nossa vida. Então, o que o texto está me dizendo aqui é que essa atitude de Deus para conosco, que diz, olha, não venha com essa de desmaiar não, tá bom? Seja homem. Amém? Mulher, seja homem. Não vem desmaiar, não. Desmaia. Tem gente que é assim, estou sofrendo tanto, aí desmaia. Porque Deus permitiu isso na minha vida, aí desmaia. Tudo é motivo para desmaiar. A Bíblia fala, não desmaia. Aproveita, porque se desmaiar, você não vai aproveitar nada. Não desmaia. Está sendo provado por Deus, está sendo disciplinado. Dê glória a Deus por isso. É sinal que Deus te ama e está cuidando de você. E está te ensinando, e está formando em você uma pessoa excelente. Está melhorando a tua vida e no futuro você vai agradecer a Deus por isso. Não desmaie, é o que diz a palavra de Deus, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus não tem filhos naturais, o único é Jesus. Todos os outros são adotados. Nós fomos recebidos por Deus em adoção. E Ele corrige a todo filho a quem Ele recebe, segundo está dizendo. E é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho. Que filho há que o pai não corrige. Mas se você estiver sem correção, olha o problema. Aí a gente acha que há uma cumplicidade. Não, eu sou tão bom, Deus me ama tanto, que Ele nem se importa com os meus errinhos. Você acha mesmo isso, meu irmão? Você está enganado redondamente. Não, eu sirvo a Deus, Deus é bom, Deus me ama, olha, eu sou um filhinho, eu sou a menina dos olhos de Deus. Você gosta de ouvir isso, né, quando o pregador fala, né? Você é a menina dos olhos, eu fico... Então nada de ruim me acontece, porque, olha, Deus me protege. Eu até entendo os meus errinhos, né? Porque Ele me ama tanto, então passa despercebido as coisas erradas que eu faço. Segundo a Bíblia Sagrada, se você está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo você é bastardo e não filho. A falta dessa disciplina não é uma bênção de Deus, não. É sinal de que Deus nem te considera como filho. É sinal que você nem entrou no corpo de Cristo ainda, embora possa frequentar a igreja.
Se você acha que está fazendo as coisas erradas e não está sendo disciplinado nem corrigido, não é sinal que Deus é bom, ou que ficou cego, ou que fez vista grossa. É sinal que você não é filho, você é bastardo. Você está junto, mas não pertence, entendeu? Está meio que emprestado. E essa é a condição do joio, que Jesus disse que habitaria junto com o trigo até a consumação dos séculos. Então, também é para a igreja. Essa palavra é para pessoas que estão na igreja, que acham que porque estão na igreja não estão sendo disciplinadas por Deus, fazem os erros, não cai um raio na sua cabeça, nada acontece, Deus é bom para mim. Não, isso só mostra que você não é de Deus e que você é bastardo, segundo está escrito no texto bíblico. Versículo 9, a Bíblia continua dizendo: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Veja, a disciplina ensina obediência. Quando o papai e a mamãe corrigia, a gente obedecia. Ai de quem não obedecesse. Era assim com você? É ou não é? Aquela frase antiga, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem juízo? Quem não tinha juízo vivia apanhando, né? Quem não tinha juízo vivia lanhado, né? Vivia com fio de ferro nas costas. Não é o que acontecia. Mas o que tem juízo, na primeira chapuletada já, né, ficava na boa. Por quê? É para correção, é para aprendizado. A disciplina ensina obediência, ensina que eu não sou dono do meu nariz, que eu não posso fazer o que eu quero, que há limites em tudo e que eu preciso me submeter aos limites. Disciplina serve para isso. Quando não há disciplina, eu acho que posso fazer qualquer coisa. Eu acho que posso botar a mão onde eu quiser, posso chegar fazer o que eu quiser, não há limites para mim. E hoje muitas crianças estão sendo criadas assim, sem limite. Sabe aquela criança que tem medo dela? Eu tenho medo de algumas crianças. Não levo na minha casa de jeito nenhum. Sabe aquela que entra na tua casa e sai derrubando a cristaleira toda, joga os negócios da mesinha de centro no chão? Eu tenho medo, porque o sangue me sobe a cabeça, já vou pegar o chinelo, vai dar um problema danado. Então, é melhor não ir lá em casa, né? Senão o pai fica chateado, me processa e tal. Porque o pai é um banana, não faz nada, alguém tem que fazer, né, irmão? Então, isso é um problema seríssimo, né? Mas essa falta de disciplina não coloca limite. E a Bíblia diz assim, olha, você obedecia seu pai e sua mãe quando ele te disciplinava. Quanto maior não deve ser a sua submissão ao pai espiritual. Irmão, quem é mais importante, seu pai ou Deus? Sua mãe ou Deus? É o que a gente está falando aqui desde quarta-feira na igreja. O que é mais importante? É Deus. Então, se você respeitava aquele que te corrigia, quanto mais Deus você não deve respeitar? Quanto mais a Deus você não deve se submeter e aceitar os seus limites para a sua vida. Porque, falando sério, ninguém gosta de limite. Alguém gosta de limite? Não. Era muito melhor viver sem limite. O que você quer fazer? Qualquer coisa. Pode, está tranquilo, está beleza. Limites não são muito legais, mas limites nos livram de muitas coisas, né? Nos livram de muitos problemas. É ou não é, irmãos? Então, o pai e a mãe colocam limites. Na hora que colocam, o filho diz, que chato, papai chato, mamãe chata, por que não deixa, por que não posso? Não é assim que falam, né? Deus a mesma coisa. E tem uns crentes aí esperneando, por que não posso pecar, é tão bom, poxa. Não pode, meu filho, não pode não. Você não foi feito filho para isso, entende? Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você entende isso? Então, tem coisas que não pode mesmo. Não é a filiação que vai te dar direitos. Entenda isso, muito pelo contrário, a filiação vai te dar limites. Porque a prova de que você é filho é que existem limites sobre a sua vida. A falta de limites prova que você é um bastardo, segundo está escrito aqui no texto sagrado. No versículo 10, continua ele dizendo, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de quê, irmãos? Da sua santidade. Veja, os pais faziam aquilo que era melhor, o que eles melhor podiam fazer. Muitas vezes com limitações, nós pais às vezes falhamos, né? Em disciplinar os nossos filhos, às vezes erramos, às vezes não conseguimos
alcançar o nosso objetivo, nem através da disciplina, seja pela falta dela, seja pelo excesso, então erramos. Então ele diz, os pais são até limitados nisso, mas Deus quando nos disciplina, é para aproveitamento, a fim de que nós, ou seja, com a finalidade de que nós nos tornemos participantes da sua santidade. Lembra lá em Levítico, quando Deus diz ao seu povo, sede santos, porque eu sou santo. Então, a disciplina de Deus para nós é para a nossa santificação, para que a gente se torne participante da santidade de Deus. E, irmãos, não há santidade se não houver separação, se não houver limite. A própria separação é um limite. Eu sou separado para Deus. Há coisas que eu posso fazer, há coisas que eu não posso fazer. Há lugares onde eu posso ir, há lugares onde eu não posso ir. Há pessoas com quem eu posso andar, há pessoas com quem eu não posso andar. Esses são os limites. A santidade estabelece esses limites. E todos são estabelecidos por Deus para que eu me torne participante desta sua santidade. Então, não quero, mas sou filho, aí Deus vai lá e dá uma corrigida em mim. Ah, não quero ser santo, mas não sou filho, é bastardo, então vai para o inferno mesmo. É o que acontece, entendeu? Agora, é filho, Deus cuida. É filho, Deus trata, Deus corrige. Ele só faz isso com aquilo que ele ama. Com todo mundo, ele não faz isso. Com todo mundo, ele dá a sua palavra e a oportunidade de se tornar filho. Recusei ser filho, permanece a ira de Deus sobre essa vida. É o que a Bíblia diz. Aquele que recusa, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, já está sob a ira apenas permanece. O que se torna filho, deixa a ira, vem para a luz e vem para ser fruto do amor de Deus. Entende a diferença? E aí passa a ser alvo também da disciplina para a santificação. Versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É óbvio, né, irmãos? A disciplina no início ninguém gosta. Ninguém fica feliz. Oh, que bom, apanhei. Você fazia isso? Quando era pequenininho? Era tinhoso, né? Tem uns que gostam, né? Apanhei mesmo. Vou fazer de novo para apanhar de novo. Isso não é legal, você devia ser masoquista, né? Era um distúrbiozinho da sua mente infantil que já estava precisando de um ajuste. Mas o normal é que ninguém fique feliz apanhando. Ninguém fica feliz levando uma coça, não é? É o que está dizendo aqui o versículo para nós. Então, não é motivo de alegria, mas de tristeza. Poxa, fui disciplinado, fui cortado, minhas asinhas foram cortadas, colocaram um limite, eu queria ir, não me deixaram, queria andar com aquela pessoa, Deus não deixa, queria casar com aquela, Deus não aprova, queria fazer aquele pecado, Deus não permite. É o limite, a asinha é cortada. E aí, quando é cortada, dói. Dói ou não dói? Dói. É o que a Bíblia diz. Mas, depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então a disciplina está produzindo fruto de justiça em nós. Está colaborando no nosso processo de santificação, tornando as nossas obras justas. Entende? Deus é que está fazendo isso em nós. Por isso a santificação, eu digo, é uma obra de Deus. Ninguém se santifica sem a ajuda de Deus. Ninguém se santifica por si mesmo. A nossa tendência não é santidade. A nossa tendência é depravação. Então a gente se santifica com a ajuda de Deus. E como somos filhos, Ele tem todo o prazer em nos dar uma bolacha, desde que isso produza em nós santificação. Mudança de caminho, interrupção de erro, limites, não é? Para que eu não passe da linha até onde eu poderia ir. Então o fruto disto será uma coisa boa, será um fruto pacífico, mas que na hora talvez ninguém reconheça, né? Na hora que teu pai estava te batendo com fio de ferro, o que você queria? Você queria que ele morresse, né? Isso que queria. Pois é, mas agora alguns até agradecem, né? Claro que tem muito absurdo também, né? Nessas disciplinas do passado, que muitas vezes eram frutos também de uma mente doente, né? Cheia de problemas e tal, mas tirando isso de lado, as boas surras que você levou, né? As boas varadas na perna, que deixaram umas marcas suaves, que depois passaram, não ficou nenhuma cicatriz, mas ajudaram tremendamente o progresso da sua vida.
não é? Você não se tornou um bandido, não é? Você não foi para a cadeia. Então, papai não gosta de bater no filho, mamãe não gosta de bater no filho, mas, olha, na cela, os bandidos adoram bater no seu filho. Os policiais, muitos deles, também gostam muito de bater nele quando ele chega na cadeia. Então, é melhor você bater do que um policial, do que um bandido de cela, companheiro dele. É ou não é? Então, é melhor a gente disciplinar. E para isso Deus nos disciplina e produz um fruto de justiça em nossa vida. Então, como eu disse, queridos, a direção de Deus é mostrada. E o que Ele faz para que a gente continue andando no caminho é nos disciplinar. Há uma direção, mas há uma disciplina para que eu possa me manter na direção. A partir do versículo 12, ele começa a falar um pouco dessa direção. Ele diz assim: por isso tudo que você ouviu aqui, por isso tudo que Deus falou a respeito da tua disciplina, a respeito da sua vida, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, por causa de tudo isso que você ouviu, o que Deus está dizendo agora como direção para a sua vida? Restabeleça as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, vacilantes. Pare de ser uma pessoa assim e se encha de força de Deus para que você viva de acordo com o que Deus quer que você viva. Pare de ficar se considerando um inútil, pare de ficar com um sentimento de autopiedade, porque estou apanhando, porque Deus está me disciplinando, desmaia aqui, desmaia ali. Pare com essa palhaçada, levante e vai à luta. Vai seguindo o caminho que Deus tem para você, o que Ele está dizendo. Restabeleça as mãos caídas, ou seja, passe a trabalhar. Amém, irmãos? Deus está dizendo para a gente, vai, em vez de ficar reclamando, ele vai trabalhar. Em vez de estar reclamando da sorte, trabalha que a vida muda. A mão está caída, não tenho força para nada, está precisando de uma bolacha. Está ou não está? Né? A pessoa fica, minha vida está tão complicada, estou sentindo tanta coisa, não tenho nem força para nada. Dá-lhe um soco no estômago, ver se não volta a força. Dá-lhe uma de cima, de baixo para cima, assim, um gancho, ver se não levanta o moral rapidamente, né? Às vezes Deus tem que fazer isso, e a Bíblia diz, restabeleça as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Estou tão fraco, não consigo andar. Vai andar, meu filho, vai à luta. Essa é a direção de Deus para a sua vida. E Ele diz que eu tenho que fazer isso, não como uma opção, mas como uma ordem, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus não quer que você se extravie, que você se perca. Se você continuar nesse caminho de mãozinha caída, joelho balançante, você vai se perder. Ele quer que você seja curado. Mas para isso há uma atitude da sua parte. Parar de reclamar da disciplina, parar de reclamar da vida, levantar, erguer as suas mãos, trabalhar e Deus vai te abençoar. Se submeter à disciplina e aos limites de Deus, e Ele abençoará a sua vida. É o que está escrito na palavra do Senhor que estamos lendo. E o versículo 14, ele diz, olha, como direção para a sua vida a partir daí, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o problema aí, o que ele diz? Levante, trabalhe, ajeite o joelho, ajeite as mãos e siga caminhando em paz com todo mundo. Para de ser uma pessoa complicada. Para de ser uma pessoa que tira a paz. Porque siga a paz com todos e também a santificação que Deus está produzindo na sua vida com a disciplina. Porque sem ela, ninguém verá ao Senhor. Por isso Deus trabalha na nossa vida, para que a gente possa vê-lo. Por isso Jesus nos salvou. Salvação não é conquistada por ninguém. Salvação é dada por Deus, porque o homem não tem condição de salvar a si mesmo. Assim como também não tem condição de se santificar sozinho. Tudo é Deus que faz, para que quando a gente chegue lá, a gente possa dizer, foi Deus que me trouxe até aqui. Quando você chegar no céu, não se orgulhe disso, foi Deus que te trouxe ali. Te empurrou algumas vezes, sabe? Te levou no colo outras, não é? Por misericórdia você chegou lá. Então não se glorie disso. Porque é Deus que nos conduz. Siga a paz com todos e a santificação, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Então não adianta passar anos e anos na igreja,
implicando, reclamando, com joelhos trôpegos, com mãos caídas, gemendo, desmaiando, todo mundo é errado, só você é certo, você é a vítima do mundo e tal, porque você não verá o Senhor. Não tem paz com ninguém, não tem amizade, não tem trânsito livre entre as pessoas, todo mundo te evita, você não verá o Senhor. É o que diz a Bíblia Sagrada, não é? Paz e santificação é a direção de Deus para a nossa vida. Disciplina para correção, paz que a gente aprende a ter com os outros e santificação, que é um produto dessa disciplina, é a direção. O que Deus quer para a minha vida? Quer que você caminhe. Você já é filho, então agora viva como filho. Viva em paz, viva em santificação, suportando a disciplina de Deus e fazendo com que ela seja útil para que a sua vida melhore cada vez mais, seja como a vereda do justo, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o plano que Deus tem para cada um de nós. Mas, como tudo aquilo que Deus planeja, irmãos, há uma oposição ao plano de Deus. Uma oposição muitas vezes maligna, o diabo é o adversário, né, o opositor, aquele que se opõe ao que Deus quer fazer. Então pensa comigo, Deus tem coisas para fazer na sua vida que vão melhorar você, concorda comigo? Mas o diabo quer piorar a sua vida. O diabo quer que aquilo que Deus deseja não aconteça, que aquilo que Deus planejou não se cumpra na sua vida. Então ele trabalha contra os planos de Deus. Planos de Deus, nós vimos aqui, a direção de Deus para a sua vida, a paz, a santificação, todo esse processo que o Senhor deseja e tem te disciplinado para que isso aconteça. Aí vem o diabo querendo se opor à direção de Deus para a sua vida, fazer com que você vá para um lugar completamente diferente àquele que Deus preparou para você. Versículo 15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha a oposição ao que Deus quer. Primeiro vimos que aquilo que Deus quer, caminhos retos, paz, né, e santificação. É isso que Deus tem para você. Oposição, a raiz de amargura, que se instala na tua vida e que vai fazer com que nada disto que é a vontade de Deus se cumpra em você. Então, olha o que diz o verso 15, atentando diligentemente. Mais uma vez, ele enfatiza a necessidade de a gente ter cuidado. Diligentemente, pense nisso, atenção a isso, atentando diligentemente. Não seja faltoso, se separando da graça de Deus. Veja, não haja alguma raiz de amargura que, se brotar, vai perturbar, e por meio dela, muitos serão contaminados. A raiz de amargura é algo que impede o agir de Deus na sua vida. É algo que impede que a direção que Deus tem para a sua vida se cumpra, se realize. Por isso o alerta tão enfático aqui do autor de Hebreus: atente diligentemente. Pesquise dentro do seu coração, tem alguma amargura ali se enraizando? Tem alguma coisa brotando ali? E veja, essa raiz de amargura não é algo que aconteceu hoje nem ontem. É algo que já aconteceu há algum tempo e que deixou dentro de você uma semente que está agora germinando e produzindo uma raiz que vai se aprofundando para dentro da sua alma. Por isso é interessante a Bíblia chamar isso de raiz, porque raiz é algo que se ramifica, não é? Você já deve ter observado a raiz de uma planta, ela não cresce somente para baixo, não é? Ela cresce, ela se ramifica, ela se divide, se espalha e toma uma grande região, porque quanto maior a região que ela tomar, mais seiva, mais nutrientes ela pode absorver do solo onde está plantada. Então, a Bíblia diz de uma raiz de amargura, porque ela tem a tendência de se disseminar dentro do seu coração, da sua alma, se espalhando, se ramificando. O problema era um só. Você tinha um problema, e esse problema tem o poder de se multiplicar e se multidividir dentro de você, porque você vai dando lugar
para essa raiz de amargura que tenta se estabelecer. Alguém fez uma coisa errada com você, você sofreu muito com aquilo que foi feito, você ficou magoado, decepcionado, normalmente é alguém que você ama, normalmente é alguém daquele que você não espera, não é? E isso deixa uma marca dentro de você. E essa marca então começa a se ramificar, não pelo que a pessoa fez, porque o que a pessoa fez, já passou, não fez de novo, já está no passado. Mas você continua revivendo aquilo que foi feito a você. Você continua vivendo novamente e cada vez que você revive, você aumenta um pouquinho. É como aquela história, quem conta um conto, aumenta um ponto. Cada vez que você se lembra do mal que te foi feito, você aumenta um pouquinho. Cada vez que você conta para alguém essa história, você aumenta um pouquinho, porque a raiz está se multiplicando. A raiz está se dividindo e se enraizando cada vez mais profundamente no seu coração. E a raiz tem o poder, quando se ramifica, de se prender àquilo onde ela foi plantada. Então a raiz serve também para prender a planta na terra, para que não seja fácil arrancar a planta daquele lugar. Quando uma raiz de amargura se estabelece, meu amado, não é fácil arrancá-la dali, porque ela se enraizou. Né? E às vezes quando arranca vem pedaço junto, né? Então quando você arranca uma raiz da terra, vem terra também junto. Então olha o cuidado que você tem que ter com uma raiz de amargura no teu coração, porque na hora de arrancar vai ser um problema, vai sair pedaço do teu coração também. E há pessoas que lutam anos e anos com essa raiz de amargura e não conseguem. Você não devia ter deixado nem ela nascer, pelo que diz o texto, você não devia ter deixado ela brotar. Porque diz que essa raiz, quando brota, ela te perturba. E por meio dela, muitos são contaminados. Então a raiz de amargura se ramifica, prende-se à sua vida, se alimenta de você, porque a raiz serve para que a planta se alimente. Então a planta, essa amargura que foi plantada no teu coração, que você deixou nascer, diga-se de passagem, ela começa a se alimentar da tua energia vital. Ela começa a se alimentar do teu coração, dos seus sentimentos, ela azeda a sua vida. E aí você é quem mais sofre com isso. A pessoa que te fez o mal não sente os efeitos do que você está sentindo, porque permitiu que a raiz de amargura brotasse no seu coração. Ela está se alimentando da sua vida. Ela está te consumindo e ela está brotando cada vez mais e cada vez mais sendo mais difícil de ser arrancada, porque ela vai se aprofundando para dentro da sua alma e isso é muito perigoso, é muito complicado. E diz mais o texto que ao brotar ela perturba você e aí a pior parte desse versículo, que eu sempre fico muito chateado, por meio dela muitos sejam contaminados. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, eu não gostaria que ninguém aqui tivesse raiz de amargura. Primeiro, porque eu gosto de você. E você com a raiz de amargura vai se tornar insuportável. Você vai ser uma pessoa que eu não vou querer do meu lado nem a 100 metros, nem 200 de distância. Eu fujo desse tipo de gente, sabe? Gente amargurada, faz mal para mim, entende? Então, eu não gostaria que você fosse assim amargurado. Porque, primeiro, você se tornará infeliz, você ficará deprimido, você vai enfrentar a vida com olhos amargos, tudo vai ser amargo na tua vida, nos teus relacionamentos, vai ser uma dificuldade para você viver. Então, eu não gostaria nem um pouco que você tivesse essa raiz de amargura. E porque ela faz muito mal a você. Mas no final de versículo diz que ela contamina os outros. E aí, nesse momento, eu não tenho pena nenhuma de você. Porque você se torna um câncer pegajoso. Câncer não pega, né? Mas imagina se câncer pegasse nos outros. Olha o problema que seria, né? A raiz de amargura torna você um câncer pegajoso. Um câncer que pega. Que não mata só você, mas mata as pessoas que estão ao teu redor. E aí, irmão, em vez de você matar a igreja, eu prefiro matar você. Tá bom assim? Tá combinado? É melhor perder uma ovelha do que perder um rebanho. O que você acha? Hã? Então, o que diz o versículo que chama a atenção é que por meio dela, muitos são contaminados. E uma contaminação no corpo afeta o corpo todo. Então, se eu tiver aqui uma pessoa amargurada, essa amargura vai pegar nos outros.
E se eu não tratar amputando este membro defeituoso, vai acontecer que talvez o corpo todo fique gangrenado e morra apodrecido. Então, olha o problema que é a raiz de amargura. Se ela fizesse mal somente a você, eu ficaria triste, mas não tanto, porque ela faz mal ao corpo de Cristo. Ela faz mal aos que estão em volta de você, que acabam sendo contaminados. E aí você imagina uma igreja inteira de gente amargurada. Você aguentava entrar aqui? Hã? Ia parecer que você estava entrando numa terra de zumbi. Né? Aquele monte de gente amargurada, doida para comer um cérebro. Hã? O que você acha disso? Você gostaria de entrar numa igreja assim? Não. A igreja não pode ser amargurada, porque a igreja é tratada por Deus. A igreja é disciplinada por Deus para que ela se torne um corpo sadio, para que você seja santo, entende isso? A igreja é tratada por Deus porque Deus te ama, para que a sua vida espelhe a santidade de Deus e não a amargura maligna. Isso é produzido pelo diabo, é igual o joio, irmãos, é fruto do diabo. E isso você não pode admitir na sua vida. Por isso, o autor de Hebreus coloca essa responsabilidade sobre você. Não coloca essa responsabilidade sobre o pastor da igreja. Não coloca essa responsabilidade sobre o seu marido, a sua esposa, a sua família. Ela coloca essa responsabilidade, ele coloca essa responsabilidade sobre você. Ele diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura. Então, cada um de nós tem que atentar diligentemente quanto a isso. É você o dono do seu coração e só planta nele aquilo que você permite ser plantado. Está entendendo isso? É aquela velha história, você não consegue impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Então, você é responsável por cuidar do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. E você é responsável por aquilo que enche o seu coração. Os caminhos que enchem o coração são os olhos, são a boca, são os ouvidos. Tudo isso entra e enche o coração. E você é responsável por cuidar disso. Porque a qualidade do seu coração depende daquilo que você permite entrar em você. Veja, queridos, alguém não me faz mal, alguém não depõe contra mim, alguém não me persegue. Certamente que sim. Mas cabe a mim permitir que isso se transforme numa amargura ou não. Cabe a mim me fazer de vítima ou não. E eu, irmãos, graças a Deus, não me faço de vítima. Quando eu percebo que estou começando, eu dou uns tapas assim na minha cara para ver se eu acordo. Ficar, coitadinho de mim, eu procuro ser um pastor bom, mas tem gente que sai da igreja, nem se despede de mim. Que pena, puxa, eu não mereço. Eu sou tão bom para as pessoas. Acorda, desgraçado. Que negócio é esse? Tá maluco? É assim que eu me trato. Entendeu? Gostaria de tratar você assim também, se você deixar. Se você deixar, eu estou pronto aqui. Levante as mãos caídas, os joelhos trôpegos. Levanta e anda, meu filho. Que negócio é esse? Ficar aí chorando miséria, dizendo que é o patinho feio, a vítima do mundo, todo mundo é contra você, nada dá certo na sua vida. Para com isso, é filho de Deus. Deus cuida de você, quando te dá uns tapas é que você merece. E é bom para você, você sai dessa surra muito melhor. Então não tem essa de ficar curtindo, né? Raiz de amargura, desgraça, que fez comigo, eu não sei lidar com ele. Pode parar, meu querido. E o versículo 16, olha só, o que também se opõe à direção que Deus tem para nós. Não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Do que a Bíblia está falando agora? Da impureza espiritual, do materialismo, usando o exemplo de Esaú. Então são essas duas coisas que mais atrapalham a direção de Deus para nós. A raiz de amargura, que tenta se estabelecer azedando a nossa vida,
e essa impureza, irmãos. A Bíblia diz, não haja entre vocês nenhum impuro ou profano, e usa como exemplo Esaú. O que Esaú fez? Ele tinha um direito e vendeu esse direito por um prato de lentilha. Pensa comigo, você é filho de Deus? Como filho, a Bíblia diz, você também é herdeiro. Você vai vender a sua herança por um prato de qualquer coisa, irmão? Você vai vender a sua herança? Então, quando o cristão se torna materialista, ele acaba como Esaú. Ele se vende por qualquer dinheiro. Ele vende a sua herança que não tem preço por qualquer bobagem que o mundo lhe apresenta. Então, isto é que tira você da direção. É isso, são essas impurezas, essas amarguras, essas vidas azedas que tiram você do caminho que Deus preparou para você. E aí, a impureza não pode permanecer. Que Deus nos discipline para que essa amargura saia. Quem está amargurado não precisa de pena, precisa de bolacha. Está entendendo? Quem está amargurado precisa de correção, porque isso é pecado. Deus diz para não fazer e eu faço, o nome disso é pecado. Eu não sou vítima da amargura, eu sou autor dela em minha vida. Eu permiti que ela se estabelecesse. Eu preciso de correção e não de pena, entende? Pare de viver querendo pena. Viva a sua vida como um filho de Deus. Você é filho de Deus, ninguém tem que ter pena de você. Você precisa caminhar no caminho que Deus tem para você. Mas não como Esaú, que vende o seu direito de filho. Você é filho, meu querido. Você vai vender o seu direito de filho? O que é mais importante do que isso? Nada. Então não venda. Não deixa a raiz de amargura chegar e não deixa essa vontade de ser impuro, de vender coisas eternas por coisas temporais, se apoderarem de você. Então, amados, o que esse texto me fala e que me dá como conclusão é que a disciplina de Deus é a melhor coisa para dar direção à nossa vida, para a gente não errar, para a gente não ficar amargurado, para a gente não ficar de coitadinho, joelhos trôpegos, mãos caídas. É a melhor coisa, é uma boa surra de Deus, porque Deus dá na medida certa. Nem muito, nem pouco. Deus dá na medida certa, porque te ama e porque quer que a sua vida tenha direção. A direção que Ele planejou para os seus filhos. Para quem não é filho, Ele planejou o inferno. Mas para os filhos, Ele não planejou apenas o céu. Ele planejou uma vida digna, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida que vale a pena ser vivida diariamente. É o que Deus preparou para você. E para terminar, o versículo 17 traz uma última lição no texto. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Falando de quem isso aqui, irmãos? De Esaú. Ele vendeu a bênção, depois ele se arrependeu, entre aspas, né? Aí buscou de novo, mas foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui uma última lição que o texto me dá. Lágrimas não significam arrependimento verdadeiro. Esaú chorou pelo que perdeu, não pelo mal que fez a Deus, abrindo mão daquilo que Deus lhe deu por herança. Então, às vezes, a gente chora pelo que perdeu e não pelo arrependimento verdadeiro. Chora pela situação que está passando, mas não porque foi ensinado de alguma forma por Deus. Então, Esaú se torna aqui um exemplo de alguém que chorou, mas não se arrependeu. Embora com lágrimas, buscou resolver o seu problema, mas não houve, de fato, um arrependimento. Então, se Deus está disciplinando você, se Deus está dirigindo a sua vida, e você identifica raiz de amargura, você identifica essa impureza de Esaú, arrependa-se. Não adianta chorar, tem que se arrepender, porque é isso que vai mudar a sua vida. Amém, meu amado? Louvado seja Deus.